Buenas, galerinha! Estou liberando aqui uma parte dos vídeos de estequiometria e balanceamento de equações. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, então para o princípio de estequiometria, nós temos que lembrar o que é o mol, né? Mol pode ser representado de três maneiras diferentes. Pode ser quantidade, numerosidade, é 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Podem ser átomos, podem ser moléculas. Pode ser representado também como uma quantidade de massa, x gramas. Quantas gramas vão ser? Depende da fórmula do que eu estiver analisando. E pode ser também 22,4 litros o volume, gás nas CNTP. Lembrando que, pela IUPAC, mais recentemente, depois dos anos 80, as condições padrão remetem a 22,7. Mas aqui, por enquanto, a gente vai utilizar ainda 22,4 litros. Então, pode ser quantidade, 6 vezes 10 na 23, massa, x gramas, ou volume, 22,4 litros. Mas para fazer os cálculos estequiométricos, eu tenho que saber fazer o balanceamento. Então, para fazer o balanceamento, eu tenho que lembrar das leis ponderais. Lei de Lavoisier, conservação de massa, lei de Proust, proporções fixas, e lei de Dalton, proporções múltiplas. Mais adiante veremos também a lei de Gay-Lussac, que diz respeito ao volume constante dos gases. Esses são pré-requisitos para poder fazer o balanceamento. Para quem não viu, pode entrar lá na playlist de Química ou solicitar os vídeos que eu libero para vocês. E um macete que eu deixo agora aqui também é o macho. O que é o macho? Para fazer o balanceamento, eu começo nessa ordem. Eu posso fazer por tentativa e erro, né? Posso fazer por índice e quantidade, eu pego o índice e jogo na quantidade, pego o índice e jogo na quantidade, tentativa e erro, que eu vou tentando, né? Eu vou jogando 1 para 1, 2, 3, 1, 2, 1, 5, e vou jogando até acertar. Ou, para cálculos um pouco mais complicados, eu sigo a lei do macho. Primeiro, eu faço o balanceamento dos metais, depois ametais, depois carbono, depois hidrogênio e, por último, oxigênio. Nessa ordem fica mais fácil de resolver. Lei do macho. Vamos resolver alguns exercícios que vocês me pediram. Vocês me mandaram alguns exercícios aqui e eu escolhi dois para fazer para vocês. Vamos balancear essas duas equações químicas. No primeiro caso, eu tenho a queima, a combustão do etanol. Então, combustão. Aqui está uma molécula de etanol com uma molécula do gás oxigênio, resultando em molécula de CO2, gás carbônico, e molécula de água. Então, fazendo reagir o etanol, álcool etílico, com oxigênio, a queima desse álcool etílico resulta em gás carbônico e água. Mas a que proporções? Como é que eu vou balancear esta equação? Quantas moléculas de etanol eu tenho que juntar com quantas moléculas de oxigênio? E isso vai resultar em quantas moléculas de gás carbônico e água? Bom, eu posso fazer por tentativa e erro, ou eu posso utilizar a regra MaCHO, macho. Metais não tenho, ametais também não, eu tenho carbono. Então vamos começar pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho desse lado? 2 carbonos. Então eu preciso de 2 carbonos do lado de lá. Eu só tenho 1, então eu boto 2 aqui na frente. Agora eu tenho 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. Lembrando que eu não posso mexer internamente na molécula, né? Quando eu coloco 2 aqui para o carbono, esse 2 está também multiplicando esses 2 oxigênios aqui. Então aqui eu tenho 2 vezes o carbono e 2 vezes os 2 oxigênios, que já eram 4 oxigênios. Então, carbono, 2 aqui, 2 aqui. Balanceei. Depois, hidrogênios. Eu tenho 6 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Então, eu tenho que multiplicar por quanto aqui para ficar igual? Multiplico por 3. 3 vezes 2, 6 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios aqui. Beleza. Vamos ver, então, quantos oxigênios que sobraram, por último.
Eu tenho aqui 1, 2, 3. Opa! Do lado de cá eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3. Eu tenho 4 e 3, 7 oxigênios. Do lado de cá eu tenho 1 aqui, mais 2 aqui, 3. Então eu tenho que multiplicar aqui por 3. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então aqui, carbono, eu tenho 2. Aqui, carbono, eu tenho 2. Hidrogênios, aqui eu tenho 6. Hidrogênios, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Oxigênios, aqui eu tenho 7. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Oxigênios de cá eu tenho 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 4 e 3, 7. Fechou. Está balanceada a minha equação. Eu tenho uma molécula de etanol, 3 moléculas de oxigênio, resultando em 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Agora está balanceado. C2H6O mais 3O2 resulta em 2CO2 mais 3H2O. Neste outro exemplo que vocês pediram bastante, eu tenho aqui o carbonato de sódio junto com o ácido clorídrico, resultando em cloreto de sódio, água e gás carbônico. Sal de cozinha, água e gás carbônico. Então, reagindo carbonato de sódio com ácido clorídrico, gera sal de cozinha, água e gás carbônico. Mas a que proporções que eu gero isso? Bom, vamos fazer a regra do macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembram lá da tabelinha periódica, né? Os metais, as famílias dele, metal, ametal, gases nobres, semimetais. Então, metal. O que eu tenho de metal aqui? De metal aqui eu tenho o sódio, né? Então eu começo pelo metal. Sódio, quantos eu tenho aqui? 2. Então quantos eu tenho que ter de cá? 2. Lembrando que multiplica a molécula inteira. Então aqui ficam 2 sódios e 2 cloros. Tem mais algum metal? É isso. Então balanceei o sódio aqui com o sódio aqui. Ametal. Ametal, eu tenho o cloro. Quantos cloros eu tenho aqui? 1. Quantos cloros aqui eu tenho? 2. Então, quanto eu preciso colocar aqui? 2 para balancear. Fico com 2 cloros aqui, 2 cloros aqui. Balanceei. Tranquilo. Então, já balanceei o metal, já balanceei o ametal. Agora, vamos balancear os carbonos. Carbonos, eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui. Está balanceado. Balanceei o carbono. Vamos balancear os hidrogênios. Hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Hidrogênio está balanceado. E os oxigênios? Eu tenho 3 oxigênios aqui, e eu tenho 2 oxigênios aqui, mais um aqui, 3. Então está balanceado. Sódio balanceado, cloro balanceado, carbono balanceado, hidrogênios balanceados e oxigênios balanceados. Então, o meu balanceamento para início da estequiometria está aqui. Na2CO3 mais 2HCl reagem formando 2NaCl mais um H2O mais um CO2. Bom, por hoje era isso, então. Fica a dica aí. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar no PV que eu passo para vocês. Até mais.